Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Aleluia por esta palavra abençoada. Aleluia, Jesus. Aqui nós vemos o nosso querido irmão Paulo, né? Em mais uma das suas caminhadas missionárias, mais uma das suas caminhadas evangelísticas, levando a palavra do Senhor, levando o propósito que o Senhor colocou em sua vida, que era pregar a palavra do Senhor, que era difundir o ministério de Jesus Cristo por onde quer que ele passava. Que a Bíblia nos diz que era dentro de casa ou também publicamente. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele havia recebido essa atribuição de Jesus Cristo, né? Que o chamou de Saulo para Paulo. Recebeu essa atribuição e também recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Sobre a sua vida. E o Espírito Santo lhe impulsionava a levar a mensagem do Senhor Jesus. Nós também, como ele, recebemos, né, irmãos? Como quando fomos chamados para a obra do Senhor. Recebemos esta mesma missão de levarmos a palavra do Senhor publicamente e de casa em casa, né? E quando nós nos colocamos para fazer a obra do Senhor, fazer o ídio do Senhor publicamente, nos dias de hoje, tá tão difícil, né, irmãos? A palavra mais correta. De casa em casa parece que fica mais tranquilo, ainda que a nossa correria do dia a dia nos limita um pouco. Mas o publicamente, hoje nós enfrentamos uma grande pressão, né? Pressão, vou usar o termo do mal mesmo, né? Do mal mesmo, quando nos posicionamos segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Somos taxados de quadrados, retrógrados, né? Mas nós temos que lembrar que essa palavra aqui é a verdade. Como o louvor que a Paula cantou, esta palavra aqui é luz e ela
tem sim poder para salvar. Que nós, assim como Paulo, não venhamos ficar com medo, né? Porque aqui a palavra do Senhor nos diz aqui que ele não sabia o que esperava. Ele estava sendo conduzido a Jerusalém e ele não sabia o que esperar. A não ser uma coisa, que pelo Espírito Santo de Deus lhe era assegurado, que lhe esperavam cadeias e tribulações. Hoje em dia não está diferente, né, irmãos? Quando nós difundimos a palavra do Senhor, falamos aquilo que a Bíblia nos diz, que é verdade, muitas das vezes estamos sim sendo levados a cadeias, como já vi situações reais, né? Daquilo que nós pregamos verdade. E hoje no mundo liberal como estamos hoje, não se pode falar, não se pode pregar, não se pode se posicionar. Só que o Senhor nos chama para nos posicionarmos. Ainda que assim como Paulo, passamos por cadeias e por tribulações. É para isso que o Senhor nos chama. Aleluias. Eu queria pedir para o Jonathan colocar ali, por favor, em Atos 26. Atos 26, no capítulo 26. Aleluia. Aleluias. Atos 26, no versículo 18. Aleluia. É um versículo que eu tinha preparado e casou bem com o louvor que foi nos trazido nessa noite, que nos diz assim: para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterdes a luz, e do poder de Satanás a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, Jesus. É para isso que fomos chamados, para resgatar aqueles que estão em trevas, para a luz de Cristo, do poder de Satanás para Deus, porque Satanás tem agido com poder no mundo. Mas aqueles que estão debaixo da graça do Senhor andam segundo o Espírito Santo de Deus. E precisamos nos pôr aqui como Paulo, né? Nos colocarmos como Paulo, nos posicionarmos para ir falar a palavra do Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 6 e 8, nos diz a palavra do Senhor que ele nos pergunta: a quem enviarei? Né? Porque hoje a gente sabe que precisa, né? Buscarmos, nos posicionarmos. Sabemos que há vidas no mundo que clamam, que gemem, justamente por esse poder de Satanás que envolve o mundo. Mas o Senhor também nos quer que nos posicionemos. E lá em Isaías ele pergunta isso, né? Em Isaías, aleluia, capítulo 6, no versículo 8. Aleluia. Obrigado. Depois disso, aleluia, Isaías falando: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é uma pergunta que o Senhor faz a nós nesta noite também. A quem enviarei? Será que estamos dispostos a ir pelo Senhor? A clamar, a falar pelo Senhor? A falar a palavra do Senhor? Quem há de ir por nós? O Senhor não depende, mas Ele sim quer nos usarmos para falar a sua palavra. Ele conta conosco para falarmos a sua palavra. E quem é que está preparado para isso?
Quem hoje não tem medo de se expor e dizer a verdade? Quem hoje não tem medo de ser confrontado? Vivemos um mundo que, se você diz que roubar é pecado, é duvidoso dizer a alguém que não é pecado. E aí? Roubar não tem problema. Coitado de quem rouba. Ele é vítima da sociedade. Essa é a palavra que eu estava lembrando. Vítima da sociedade. Então, roubar ainda não é mais pecado. E a palavra diz que sim, roubar é pecado. Adulterar não é pecado hoje em dia. E a palavra nos diz que adulterar é pecado. E tantos outros pecados que, se nós nos colocarmos em confronto, nós somos sobrecarregados de palavras. Será que nós estamos prontos, assim como Isaías que disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Aonde isso? Envia-me a mim na escola, envia-me a mim no trabalho, publicamente ou dentro de casa, porque em todos os momentos o inimigo levanta situações e pessoas para nos confrontar sobre aquilo que é e que não é pecado. O que é lícito e o que não é lícito. A Bíblia diz, né? Tudo nos é lícito, mas pela palavra de Deus nem tudo nos convém. Estamos preparados para nos dizermos, eis-me aqui? Aleluia. Quero pedir para o Jonathan colocar ali também Romanos capítulo 10, versículo 9. Aleluia, Jesus. Nós estamos preparados para dizer o eis-me aqui do Senhor, sermos confrontados e não voltarmos atrás e não retrocedermos naquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos para fazer? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Será que estamos confrontados? Aleluia. Não é esse, amor. Obrigada, desculpa. Precisamos estar com os nossos corações preparados para o chamado do Senhor. Para nos dizer que estamos prontos. Aleluia. O Espírito Santo, Ele nos capacita a estarmos prontos para esse ide, para estarmos prontos ao chamado do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui Paulo também, ele é encorajado pelo Espírito Santo, que nos diz, aleluia, porém, 21 diz que ele estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 23, senão o Espírito Santo, então, que o levava, né, e o assegurava que o que lhe esperaria seriam cadeias e tribulações. Mas ele disse que em nada ele considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que completasse a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, para ele, acima da própria vida, estava fazer a vontade do Senhor. Para ele, acima da própria vida, que não se colocava como valorosa diante dele próprio, era o ministério que ele tinha recebido de Jesus Cristo, para levar a falar do reino do Senhor, o evangelho da graça do Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Uma vez que estamos prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo vai nos fortalecer e vai nos impulsionar a fazer este ministério, a permanecer na graça que o Senhor nos dá e trabalharmos, né, irmãos? E trabalharmos naquilo que Ele tem preparado para nós, seja onde quer
que estejamos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Em tudo que nós fazemos hoje, para o Senhor, a gente tem que fazer com o maior zelo possível, né? E também levar a palavra do Senhor também com o maior zelo possível. Aleluia. Seja onde quer que andemos, seja onde quer que passemos, seja onde quer que pisemos o nosso pé, que nós possamos priorizar falar do Senhor. Priorizar contar que Jesus salva, que Ele é a luz, que Ele é a salvação, que Ele tem o melhor para o ser humano. Aleluia. Que nós possamos ter os nossos corações voltados sempre ao Senhor. Aleluias. E sempre, a palavra de Deus nos diz que falai da palavra de seu. Quando? Em tempo e em fora de tempo. Eu acho interessante a parte do em fora de tempo. Quando seria em fora de tempo? Eu acho muito interessante essa palavra, né? Em tempo e fora de tempo. Porque muitas vezes a gente fala, não tenho tempo. Não, você tem tempo. Ah, não dá tempo. Não, você dá tempo. Você encontra tempo. Não é o tempo disso. Sempre é tempo para falarmos de Jesus. Seja onde for, no ônibus, é tempo de falar de Jesus. Para um parente, é tempo de falar para Jesus, porque Jesus ainda não voltou. Quando Jesus voltar, aí sim esse tempo vai se acabar. Porque a igreja não estará mais aqui para falar. A igreja não estará mais aqui para clamar, para orar, não estará. Então, em todo tempo, que nós possamos falar de Jesus. Aonde há os missionários que nós não possamos ir, né? Que nós possamos orar também. Porque quantos e quantos estão morrendo pelo mundo por falar do amor de Jesus, por falar do evangelho que Jesus Cristo salva, né? Há pouco tempo atrás a gente viu o noticiário lá que os Estados Unidos tiraram as suas tropas lá e o pessoal voltou com tudo, matando muitos cristãos, né? Nas ruas até mesmo. Às vezes só porque tinha um aplicativo da Bíblia. Eles matavam nas ruas. Islamismo, judaísmo, islamismo, não consigo lembrar os outros, mas são 3 mais religiões que não aceitam. Hinduísmo, e a outra eu vou lembrar ainda, que não aceitam de forma alguma a proclamação do Evangelho de Jesus. E quantas almas nesses países vão se perdendo sem a salvação? Mas eu não posso ir, mas eu posso orar. Eu não posso ir, mas aquilo que eu não posso fazer com a minha forma física, né? Eu posso orar. E quantos missionários têm tentado ir, né? E nós podemos sim orar por esses missionários. Porque o Espírito Santo age, né? Na vida deles, e através das nossas orações, o Espírito Santo vai agindo. E quando não podemos ir também, podemos ajudar, né, irmãos? Quantas nós vemos que a contribuição tem abençoado vidas pelo mundo. Vidas por não é ONGs que falam, mas ministérios, né, de evangelização, de missão, que ajuda vidas, famílias. Na África mesmo, eu vi várias, eu estou com a palavra errada na mente. Não é comunidades, oh meu Deus. Vários projetos, isso, vou usar esse termo porque não vem. Vários projetos que abençoam, né? Vidas sendo alcançadas lá na África. E não muito longe também, aqui mesmo, né, irmãos? Quantas pessoas que nós vemos com dificuldades, com necessidades, e precisamos também ajudar. Então, aqui mesmo na igreja nós temos, sim, né, a oferta missionária
direcionado aos nossos missionários aqui por perto. Né? Às vezes as pessoas falam, não quero ajudar lá na África. Amém por isso, irmãos. Ajude, porque é bênção do Senhor. Mas também podemos ajudar aqui por perto. Aqueles que estão levando a palavra do Senhor. E nós pensamos, deve ser fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil. Você está de frente. A gente, às vezes, trabalha aqui. Eu acho bem impressionante isso, que nós, como líderes, né? Trabalhamos aqui na frente, e eu, particularmente, lidero um grupo de mulheres, né? Vou usar o grupo de mulheres aqui. Nós somos em aproximadamente 15 mulheres, né, irmãos? 15 mulheres, e eu agradeço a Deus pela vida de cada uma delas, mas eu já acho que assim, não é fácil, porque cada uma pensa de uma forma diferente. Cada uma tem o seu jeitinho de pensar, e eu já busco do Senhor assim, uma estratégia para lidar. Imagine você... Isso que todas somos servas do Senhor, né? Agora imagine você no campo, onde vem guerras espirituais de todos os lados, batalhas espirituais de todos os lados, pessoas que você não conhece e vem na sua frente. Então é uma guerra, é uma luta travada, todos os dias. Então que nós possamos orar, contribuir, abençoar a vida desses irmãos também que estão no campo de batalha. E aqui, como Paulo, né? Nas nossas condições, nas nossas limitações, que o Senhor conhece as nossas limitações, nós também possamos fazer a obra do Senhor e não tendo nossa vida preciosa. Porque a Bíblia também nos diz que aquele que perder a sua vida em amor a Cristo, esse achará. Esse já tem a salvação garantida, né? Porque melhor é morrer com Cristo do que viver uma vida inteira sem Ele, né? Uma vida inteira sem Cristo, irmãos, pode ser o melhor dos regalos da vida aqui. Mas a eternidade vai ser triste, né? Então, que nós possamos reflexionar nas nossas vidas hoje, e perguntarmos a nós mesmos, estamos prontos assim como Isaías disse? A quem enviarei? Porque ele disse que, na palavra do Senhor, diz que ele estava ali, perplexo, porque ele viu a glória do Senhor. E ele disse, Senhor, eu sou de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que não tem impuros lábios. E a gente também habita no mundo hoje que é impuro, né? Mas ele clamou, Senhor, ele falou, ai de mim, ai de mim. Então, que nós possamos também hoje reflexionar nas nossas vidas e pensar, Senhor, há algo impuro em mim que precisa ser tratado, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado por Ti, porque eu sei que eu preciso ser como Isaías, dizendo, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Se eu não posso ir, eu posso separar tempo para orar, eu posso separar uma oferta para ajudar, eu posso, dentro das minhas condições, fazer o melhor para Ti. Sem medo, sem temor, com ousadia do Teu Santo Espírito. Nós possamos hoje dizer, eis-me aqui, considerar o ministério de Jesus Cristo maior do que nossa própria vida. Aleluia. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que nós possamos servir a Ele, como diz aqui no versículo 19, né? Como Paulo servia ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Mas, ainda que o mundo prepare ciladas para ti, creia que o Senhor está contigo. E a sua palavra não volta vazia. A palavra que da sua boca, pelo Espírito Santo, for lançada, ela encontrará repouso, ela encontrará lugar seguro para descansar. E através do Espírito Santo ela brotará. Às vezes nós ficamos tão preocupados, né? Em lançar a semente. Ai, Jesus, o que eu vou dizer e para quem que eu vou dizer? Ele diz, lança. Lança.
Se a terra é boa, ela vai crescer e germinar. Mas o nosso dever é lançar a semente. O nosso dever é falar de Jesus. Como diz aqui em João 4, e no versículo 35 diz assim, na parte B. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, a seara é grande, né, irmãos? Que nós possamos nos posicionar como ceifeiros de Jesus, levando a boa palavra. Amém?